Está começando mais um episódio do Construção e Diálogo e hoje a conversa promete. Do meu lado aqui, o nosso convidado, mudamos de lado, João Gonçalves. Para mim, um mentor, ele sabe, eu sou fã, eu estou muito emocionada de estar fazendo esse episódio com ele. A gente já falou sobre isso hoje de manhã. Realmente eu me inspiro, eu tento chegar na excelência desse homem, desse profissional de mercado que todo mundo reconhece. Então vamos lá, João, muito bem-vindo, João Gonçalves, da Essencial Consultoria. Puxa a tua cadeira, senta, porque tem papo bom vindo por aí. Prazer, João, muito obrigada pela sua presença. A honra é minha estar aqui, muito feliz, emocionado por estar do seu lado. Você que inspira a gente, você que cuida de tudo isso daqui, você e as colaboradoras na revenda. Então, que bom que a gente pode estar aqui mais uma vez para trazer um conteúdo bacana para a nossa audiência. João, antes de a gente começar falar sobre o mercado, falar sobre a Essencial Consultoria, eu queria conhecer um pouco melhor dela, para que o nosso público entenda qual é o teu papel, qual é o papel do consultor, principalmente no Matcom. Carla, o consultor, eu brinco, né? Faz o papel do médico. Nenhuma comparação com esse profissional tão brilhante que cuida de saúdes, né? Mas nós cuidamos da saúde da empresa. Apontamos através de um diagnóstico aquilo que a gente entende que a empresa deveria seguir, receitamos uma série de ações, mas é assim, né? Como todo paciente, ele vai no médico, paga a consulta, o médico receita o remédio e ele fala assim, não vou tomar. Tá bom? A opção é sua, continue doente. Claro que na consultoria nós temos sinais. Poucas são as verdades absolutas. Mas eu lembro de uma pessoa muito famosa no Matcom que falava o seguinte, eu só vou aceitar consultoria de uma empresa que fatura mais que a minha, que seja tão antiga quanto a minha e que dê a mesma rentabilidade ou mais que a minha. Tem lá seu fundo de verdade, mas as pessoas mudam, as empresas mudam, o mercado muda, e se eu continuar fazendo a mesma coisa, os resultados serão os mesmos ou piores. Fadados ao fracasso. Então, na Essencial, nós temos, seguindo esse preceito, né, de prescrever soluções para os nossos clientes, nós temos quatro produtos diferentes e cada um para uma finalidade. O mais tradicional, né, que é a consultoria plena, é aquela que a gente falou agora. A empresa chama, João, estou com uma dificuldade nesse segmento, nesse setor, nesse mercado. Você já vai naquela empresa conhecendo a dor, o que ele necessita. É o primeiro pilar. O primeiro bate-papo com o dono, ele vai sinalizar o que está acontecendo e a gente propõe um diagnóstico, leva aí 60 dias. No diagnóstico, a gente conversa com os funcionários, com os representantes, com vendedores, com clientes, com fornecedores, com os stakeholders, né, como chamamos, e avaliamos os dados, então interpretamos todos os relatórios, comparamos com dados de mercado, quando a gente tem acesso a dados confiáveis de mercado, comparamos com dados que a gente tem na nossa consultoria também, e aí chegamos a um diagnóstico mostrando soluções, que geralmente vão falar sobre marketing, produto, equipe, penetração de mercado e assim por diante. E aí a implantação do projeto fica a cargo do cliente. A gente, claro, gosta quando a coisa fica na nossa mão, porque é mais fácil você avaliar. Exato. Então esse é o principal produto. Além disso, nós temos, por exemplo, uma empresa que não é do segmento, vamos falar uma empresa de, sei lá, que trabalha na linha do alimentar, do agro, fala, João, nós estamos lançando um produto para o canal Matcom e eu não entendo nada disso. Monta o time para mim, monta a regra comercial, monta a política, executa e deixa pronto para rodar. Então, que é a expansão de negócio. Às vezes, esse segundo modelo gera um terceiro. Ele não tem condição de contratar um gerente específico para isso e subcontrata a Essencial para ser uma gestora interina da equipe dele.
com part-time, né, com tempo Sim. dedicado. Então esse é o terceiro produto nosso, a gestão interina. E o quarto são as palestras e capacitações para vendedores, balconistas, para vendedores, CLTs, para representantes comerciais e para executivos. Como nós não somos formados em venda, não existe, né, ou não existia no nosso tempo Não faculdade tinha. de vendas. Não. Então, como que a gente capacita essa turma, né? A nossa virtude de 30 anos de profissão nos permite trazer alguma coisa boa, sempre mais renovada, tanto para o A vendedor como para o gerente. expertise, É isso aí. né? É o entendimento, né? O know-how de crescimento ao longo de 30 anos, né? 30 anos como vendedor. Né? Vendedor. Estamos aí, juntos, 30 anos vendendo. Corpinho de 59, mas fazer o quê? Corpinho de 51, mas tá bom, vamos embora. É isso aí. Mas aí a gente vai, né? E essas mudanças, o que implicam, né? Tanto na revenda, quanto na própria indústria ou no atacado, você tem como mensurar isso pra gente? Então, Carla, Essa revisão, né? ela é necessária porque se a gente fizer uma avaliação de como era o Brasil há 30 anos atrás, quando eu comecei a vender, o advento do home center ele estava crescendo no Brasil. Mas ele vinha crescendo até por uma necessidade de melhora da classe social. O Plano Real trouxe uma classe mais compradora, a classe C, aflorou a C, e aí tinha consumidor suficiente para lojas maiores. E aquele movimento, que aqui em São Paulo a gente lembra, né, da Conibra, da Madeirense, da Telha, depois a C&C, a chegada do Leroy, e esse movimento foi Brasil afora. Então vamos colocar como 95, embora muitas lojas já batiam ali nos anos 70, já tinham o Emura, né? Mas a gente não tinha Mas foi a era de ouro, né? Onde começou tudo, até a indústria naquele momento começou a se especializar. Né? Tínhamos gerentes só para atendimento desses canais, vendedores só desses canais. 30 anos depois, nós já temos canais novos. Nós temos e-commerce, temos atacarejo, e o profissional daquela época, se ele não se especializou, ele perdeu esse bonde. Exatamente. E além de perder o bonde, ele pode remar contra. Não, esse canal não vai dar certo. Eu conheço meus consumidores, eu conheço o meu cliente. Então a gente propõe essa revisão. É importante revisitar o plano de atendimento, o modelo de atendimento comercial, que é o go-to-market. Então, revisite isso de tempos em tempos para saber se o teu time comercial é o adequado para atender as novas ondas do mercado, as novas necessidades que vão surgindo. Porque o mercado ele se reinventa, ele renasce, né? Eu não vou falar diariamente, mas ele muda tanto como o consumidor final. Claro. Então o mercado ele se molda ao consumidor final, que nós, a indústria, tem que se moldar ao novo modelo de compra. Isso aí. E os novos canais, né, de vendas. Então, se o teu comercial ele está preso no passado, naquela única forma de vender, provavelmente volta naquilo que você falou, está fadado. A não ser que você tenha um produto único, né, e que ninguém seja capaz de copiar. Que a gente sabe que não existe mais isso. Pois é. Né? A gente sabe. Até, principalmente, se me corrija se eu estiver errada, hoje em dia os produtos, praticamente todos, imetrados. Então, todos mais ou menos nivelados. Né? Então, você não é mais único. Né? E as barreiras técnicas são poucas no Brasil. Você tem antidumping que protege uma determinada categoria, você tem algumas barreiras que impedem cópias, você tem aí patentes em medicamentos, isso também dá uma proteção para esse segmento, mas no Matcom são poucas as barreiras. São. E você acaba caindo, se você não for diferente, você vai cair no preço. Né? O Porter fala isso, ou você é diferente ou você é mais barato. Então você tem sempre que trabalhar olhando a diferenciação, de preferência a diferenciação, como forma de você ser uma pessoa destacada naquilo que você faz. Pelo menos eu procuro ser assim, né? Eu também. Né? Não mais do mesmo. É isso aí. Né? Porque tá cheio.
Exatamente. né? E eu Isso acho aí. que o produto, a indústria, ela também tem que pensar assim, Exatamente. né? A partir do momento que o meu produto, e é o que a gente estava falando num outro episódio que a gente estava gravando agora há pouco, é sobre preço, né? Enquanto a indústria pensar no preço e não pensar no valor, né? E da forma que vai vender esse produto, então aí sim, pensando no preço, continua sendo ruim. O mercado sofre com isso. A indústria sofre por não vender tanto quanto poderia, e o mercado sofre por não entender o produto que está comprando, porque ele compra preço, ele não compra valor. Pois é, e a gente toma decisão, às vezes, olhando para dentro e não para fora. Por quê? O Matcom hoje, ele é cópia, exatamente cópia daquilo que está sendo o alimentar alguns anos atrás. E também o Pharma. O Pharma. O Pharma hoje é uma profusão de redes gigantescas que estão se especializando e cada vez mais fortes. Dificilmente uma farmácia de bairro não está ligada a uma rede bem grande hoje desse segmento. O Matcom já está indo por esse caminho. Segundo a Febramate, já são mais de 70 redes no Brasil, e com faturamento muito expressivo, envolvendo aí uma dezena de milhares de lojas, se eu não estou enganado com esse número. Então mostra que esse caminho Já está em execução. Já está estratégica. O outro ponto é o atacarejo, O atacarejo. que ele claramente é uma mudança de comportamento nos grandes centros, no alimentar. Eu arrisco dizer que no alimentar hoje o principal canal de venda é o atacarejo nos grandes centros. E a gente já está vendo também essa movimentação no nosso segmento. Aí tem o e-commerce, que também é uma outra tendência que está acontecendo ao longo do tempo no mercado de bens de consumo e que virá e já está vindo, mas ainda a passos mais lentos. Então, assim, eu tenho que acompanhar essa tendência e tem que ter gente competente para avaliar essa tendência, mas olhando o meu consumidor, o meu cliente, o que ele precisa, quais são as expectativas, o que deixa ele satisfeito no meu atendimento e por que ele busca a coisa melhor, o que eu estou deixando de oferecer para ele de modo que ele me abandone e vá para o concorrente. Aí eu vou entrar um pouco assim, a gente está, o tema muito tá muito em alta e pelo tamanho que ele está começando a desenvolver no nosso mercado, preenchendo o nosso mercado, que é o e-commerce, né? Então, além do e-commerce, vamos lá, existe um sinal de alerta para os nossos espectadores, além do e-commerce? O consumidor final ou o lojista, o nosso Eu cliente? acho que a gente pode falar das duas pontas. Não, é assim. Porque para a gente entender o consumidor final, a gente tem que entender aquela. Ótima pergunta. É importante colocar que o e-commerce hoje representa 10%, né, do segmento de Matcom. Mas o tamanho do bolo, ele é o mesmo. Então vamos dizer que o meu bolo vale aí seus 70 bilhões de dólares, né, que, sei lá, dizem que é um valor estimado do nosso mercado anual. Esse valor ele vai para 69, vai para 71, mas ele não vai para 150. Ele não vai para 80, ele não cresce, ele cresce organicamente, geralmente de acordo com o PIB. Exato. Se 10% apareceram nos últimos anos estão já na mão do e-commerce, e se 2 ou 3 ou 4% já estão na mão do atacarejo, e mais 3 ou 4 em mãos de redes associativas, quem perdeu com isso? Da onde saiu? Qual foi o segmento que perdeu? Foi o home center? Foi o grande varejo? Foi o pequeno varejo? Foi o varejo especializado? Alguns segmentos vão cair. E se eu fico muito preso e sou resistente à mudança, talvez eu faça parte dela como um desses índices que vão fechar aí. Há um tempo atrás eu lembro que quando a internet veio e começou a profusão pelo Kindle, milhares de livrarias no Brasil fecharam. Teve uma volta agora, né, houve um crescimento, mas o número era assustador. Por quê? Não estavam preparados para isso. Duvidaram e não se prepararam para a mudança. Eu vejo isso no nosso mercado, na época da pandemia, onde tudo se fechou, o índice de comunicação com o consumidor final
e com um lojista de material de construção, digitalmente falando, era tamanho que não se consumia, né? Aquele consumidor, seja ele CNPJ ou a ponta do nosso mercado, que é o consumidor final, ele estava saturado. Então, acabou o efeito negativo, né? Eu acho que é por aí que você está falando. Tem razão. E aí, assim, você já mostrou um risco, né? Eu estou pensando exatamente nesse produto. Eu tenho X% aqui, perda aqui, e hoje o e-commerce eu tenho 10%, então alguém perdeu. A gente pode dizer que esse risco, quem esse perdeu, é a falta de aperfeiçoamento na hora de se comunicar na hora da venda com o seu produto. Eu acho que é nesse... Também. Existe um problema maior hoje, que é a falta de convergência na precificação. Uhum. De novo, a gente vai falar de preço, de pricing, de custo, né, de operações. São coisas totalmente diferentes. Mas o custo do meu produto, Mas ela o preço... eles estão são correlatos. correlatos. Vamos atribuir como custo a soma de todos dos insumos necessários para eu produzir algo. Produzir ou comercializar algo. E preço é o maior valor imaginário que meu consumidor esteja destinado a pagar por esse bem ou serviço. A partir do momento que o meu preço num canal ele é 10, no outro canal ele é 14, no outro ele é 18, no outro ele é 25, eu gero uma confusão tão grande na cabeça do meu consumidor que ele começa a falar assim, essa empresa não é séria. Ou tem alguma coisa aqui, esse produto deve ser falsificado. Então, se eu não tenho uma preocupação como garantir uma precificação média justa, equilibrada, em todos os elos da cadeia, eu corro o risco de perder este consumidor e não ser encarado como uma empresa séria. Só que tem empresas que conseguem se superar. Elas destinam produtos muito parecidos, mas cada um com uma finalidade. Esse produto aqui, ele está na mão do atacarejo. O alimentar faz muito bem isso, né? Eu quero comprar batata XPTO, essa só com 3 unidades eu vou vender no atacarejo. Mas eu vou vender uma de 300 gramas, vai estar só no key account. Essa que é menor, eu vou botar no atacado e no varejinho. E essa XPTO Premium eu coloco em cinemas, eu coloco no e-commerce, eu destino o mesmo produto com várias... As variações. Com as suas variações. Ou até de fracionar. E com precificações adequadas para cada canal. Mas aí o consumidor, vamos lá, o consumidor não se sente enganado. Não se sente. Ele entende e até ele fica feliz de saber que aquele produto, aquela batata premium, ele encontra um lugar melhor. Fala assim, isso eu quero encontrar aqui, mas eu não quero encontrar aquele produtinho simples de R$1,99 nesse mesmo lugar. Então ele quer também ter o seu privilégio. Assim como é verdade de não encontrar essa batata de R$19,99 na venda de R$1,99. Vamos lá, além da política branca, clara, né, para o mercado como um todo, eu preciso ter a inteligência de precificação e gama de produtos similares, porém adequados para cada canal. Então essa é vamos dizer, seria a receita mais... Uma delas. Não existe uma cartilha, né? Não, olha, fazendo isso você vai... Porque nós vamos encontrar produtos que eles vão ser... Eu não tenho como... Tem alguns produtos que são chaves, né? A gente sabe, esse produto é abridor de pedido. Não tem jeito de eu não colocá-lo à disposição em alguns canais. Eles vão ser concorrentes. Mas ainda assim, tem como você criar regras. Olha, eu só vendo de 5 neste canal. Eu só vendo em 2 nesse canal, eu só vendo em blister nesse canal, e aí você protege uma margem mínima para todo mundo. O pior produto possível é aquele que você tem que baixar o seu próprio produto, o seu próprio preço, para concorrer dentro do seu canal por causa de uma precificação mal feita. Esse é o pior risco que você pode correr sendo dono, sendo proprietário de um produto que teoricamente é único, né? Então, aí eu acho que eu poderia dizer
que é uma venda, uma precificação errada no momento errado, por desconhecimento de canais. Por desconhecimento de uso o modo de vida do nosso consumidor. O que ele está buscando? Exato. Eu não dou atenção a ele, esta tendência de uso dele, essa tendência do consumidor, eu não dou atenção a uma política que constrói olhando-se o preço de ponta, não dou atenção à precificação por canal, não dou atenção à política comercial, trato todo mundo da mesma forma, o caos está instaurado. E aí, salve-se quem puder. E aí a gente volta a dizer, está fadado ao fracasso. Claro, sem dúvida alguma. Porque eu sempre digo, em vendas, né, que a gente vive, se eu não entender meu cliente, eu não vou conseguir atendê-lo. Pois é. Então, isso serve para toda a cadeia. E aí o cara fala assim, poxa, mas essa empresa está triturando os meus preços, ele está jogando meu produto no lixo. Uai, mas é você que vendeu para ele. Na hora da venda você combinou o preço que deveria ser vendido? Você estabeleceu um chamado o menor preço ao consumidor? Se você não estabeleceu isso, você vai deixar o cara fazer o que ele quer. O dinheiro ele pode é dele. pôr aquele produto como um chamariz na porta da loja. Então, assim, se a regra não foi estabelecida, lamente. Então, faltou política, faltou negociar, faltou amarrar bem isso. Porque vender bem não é vender quantidade, né? É vender sempre. Claro. Né? E atender bem. De preferência com margem para os dois lados, não é isso? Exato, o ganha-ganha, o verdadeiro ganha-ganha. Claro. A gente está falando um monte, né? Eu disse que o papo era bom demais. E, assim, ele aqui na minha frente não teria como ser, o João não teria como ser menos do que isso. Então, aí, curte, está gostando, curte, compartilha. Muita gente precisa saber dessas informações, de quão é importante você estruturar o seu comercial na parte de vendas para cada canal, tá? Não é só um consultor de produto, é um consultor geral, posso dizer assim, né? Do início ao fim. É como você atualizar a sua empresa para o mercado atual, tá bom? Eu acho que é esse diferencial da Essencial, né? Obrigado. E vou além. Ter uma consultoria, e eu não estou aqui de propaganda, eu só estou levando o que eu entendo do João e da Essencial. Você ter uma empresa de consultoria na sua empresa é fundamental. Agora, ter uma empresa de consultoria, quando a pessoa conhece o Matcom, o mercado que atua, aí é sensacional, mas vamos lá. Obrigado. Cara. Voltando. Obrigado. Cara. Voltando, a gente está falando de riscos, né? Estamos falando aí do que cada canal traz um risco, né? Cada novo canal, quando o canal ele começa a ser expressivo, ele traz abertura de mercado, mas ele traz risco também para a empresa. Você consegue, mas ele traz oportunidade. Você consegue mensurar isso? Carla, vamos dar nomes aqui, né? Vamos. Quando o Leroy chegou no Brasil em 98, eu lembro de muita gente falar: essa loja, ela vai afugentar o pedreiro. O pedreiro não vai entrar nessa loja tão chique. Precisaram 5 anos para ele ser líder em São Paulo e 10 para ser líder no Brasil. A Leroy acho que é 5 anos seguidos líder no ranking varejo, não é? Então a oportunidade ela vai aparecer para quem trabalha para ela. Você não vai ficar esperando oportunidades, você tem que trabalhar para que a oportunidade apareça para você. E quanto mais você trabalha, mais você se dedica aos estudos, ao comportamento do consumidor, ao comportamento do seu país, da região que você está. Nada vai ser por acaso. Eu lembro de algumas lojas, citando a mesma Leroy, né, na periferia. Eu falei, esse cara é maluco? Por que ele está abrindo aqui? Não tem poder de consumo. Mas não tem ponto sem nó ali. Não. Ele está olhando para onde está indo o mercado. Ele vai crescer por aqui, aqui passam tantos ônibus na frente, aqui passam tantos carros por minuto, eles faziam tudo isso. E fazem com a maestria que é impossível não dar certo. Então, quando você estuda o seu mercado que você está inserido,
você tem muito menos riscos na sua execução. Existem riscos para qualquer canal que você fizer, seja exportação, venda, o chamado o OEM, que é a venda canal direto, né, para a indústria, o atacarejo, todos eles vão ter risco. É o risco de devolução por uma má especificação, é risco de não pagamento, de repente você entra numa roubada, você vai vender para uma indústria que não existe, é o risco de um produto que cause um defeito e que sei lá, acabe com uma notícia ruim com consumidores que vão detonar esse produto, como já aconteceu em outros lugares no alimentar. Mas o risco ele vai ser mitigado pelo estudo, pela dedicação e, sobretudo, pela tendência. Aquilo que está sendo arrastado há alguns anos no alimentar, ele vai vir para nós. Então as redes não são surpresa, o atacarejo não é surpresa, o e-commerce não é surpresa, mas será surpresa se eu não me dedicar ao estudo, se ficar só no meu mundinho e se eu não ficar um mínimo atento àquilo que está acontecendo ao meu redor. É o que a gente sempre fala, né? A gente coloca no mundo pessoal, mas o mundo corporativo é a mesma coisa. Cultura não ocupa espaço, ela só agrega. Claro. Enquanto mais eu conhecer, melhor eu vou ser. É isso Né? aí. Quanto mais eu levantar cedo e aprender, mais sorte terei. Sem dúvida. Né? Eu acho que O caminho é esse. é mais ou menos, Caminho é né? esse, E isso caminho é para esse. tudo, O caminho né? é esse, cara. Então, assim, a gente tem que conhecer o nosso mercado, tem que conhecer todas as tendências, as oportunidades que eles estão lançando para a gente, e daí realmente estudar para poder seguir aí a trajetória. É isso aí. E você acha que tem sinal de alguma outra mudança vindo por aí? Cara, o e-commerce vai ter que se readequar. Eu acho que a gente vai ter a própria reforma tributária, ela vai implicar em algumas mudanças na legislação. Estão falando disso só em 2032, com reflexo mais imediato em 2029, mas as empresas vão ter que chegar num meio comum onde as margens sejam melhores, tanto para quem vende, para quem compra, uma compra mais justa. Mas assim, tem muito CPF em atividade ainda, né? Muitas pessoas físicas fazendo negócios em plataformas importantes de marketplace, isso tende a acabar. Isso tendendo a acabar, teoricamente a briga pelo preço vai ser menor, mas a indústria tem que ser um pouco mais ousada. Uma outra tendência que eu observo é que o número de boutiques no Matcom está crescendo. Isso mostrando que não é só o home center o lugar onde a classe B e A vai fazer compras, né? Tá. A boutique deve também ocupar um espaço importante. Isso que eu ia te perguntar. Vamos abrir um pouco o sentido boutique para quem está assistindo a gente entender um pouco melhor, porque a gente sabe que a ideia aqui é levar conteúdo para o nosso mercado, mas temos aí consumidores aí assistindo a gente também. Então vamos abrir esse leque aí de boutiques para quem entenda um pouco melhor, por favor. Lojas especializadas com atendimento assustadoramente perfeito. Tá. Eu estive rodando no interior de São Paulo e está crescendo isso como uma tendência que eu acho inevitável. Lojas que existem lá não tem aqui na capital. Um requinte, uma decoração com gente muito especializada no atendimento e dentro do Matcom. Uma é de um segmento, outra de outro nicho de mercado. Se eu dar spoiler aqui, acaba ficando chato, mas assim, e lojas sendo construídas num padrão absurdamente lindo. Então aí a gente está indo para aquele lado da experiência do cliente. Entrega em 360 graus. O cliente, literalmente. Ele entra na loja em busca de um produto e sai com a sua experiência 100%. E nós temos isso aqui na capital já, né? Boutiques de iluminação, boutiques de metais, de pisos, de banheiros, né? de acessórios para banheiros. Você tem lojas super, hiper, mega bonitas, né? Bem estruturadas.
mas a força com que isso está indo para o interior de São Paulo e para outros estados, a gente não tem noção. Então, também eu vejo isso como uma coisa importante, que ele vai gerar margem, ele vai gerar um outro nicho de mercado, vai ser para atender o público AA e trazer um pouco mais de requinte e exigência para as indústrias, para os fornecedores e também para os vendedores que trabalham ali. E você acha que isso poderia ser uma tendência para o varejo, para o nosso varejo, loja varejista, não boutique? Que, assim, eu me sinto refém de uma loja, uma grande loja, um home center, porque a minha experiência quando entro numa loja de material de construção Bairro. bairro, tudo bem, a gente está no mercado há muito tempo, então a gente tem a nossa, nós estamos nivelado muito em cima, mas a gente está falando de experiência, atendimento. Agora eu mudei um pouquinho de atendimento. Você acha que isso poderia ser uma tendência e até está relacionado a um aumento de ticket médio se a gente pegasse essa tendência de boutique, de loja muito gostosa de você entrar, Uma loja conceito. uma loja conceito, e não preciso formar um conceito na minha loja, exigir muito de investimento, mas treinar na capacitação do meu atendente, do meu vendedor, ao ponto de entender a necessidade do meu cliente e entregar a solução para ele, que ele sai. Você acha que seria uma tendência que também Eu acho que deveria acontecer, mas eu não sei se o lojista está afim de partir, de entrar nessa. Já o fato dele se associar é um salto de qualidade para ele, porque ele vai aprender boas práticas, ele vai ter uma comunicação padronizada, ele vai ter uma orientação em relação à exposição dos seus produtos, e isso já é uma elevação no padrão de atendimento gigantesco, fora questão de capacitação, de treinamento e tudo mais. Eu lembro de um case que a Revenda apresentou lá atrás, 2012, 2014, de uma empresa aqui de São Paulo que fez a repaginação de algumas lojas e deu certo. Aquilo poderia ser uma tendência, mas ficou restrita a 3 ou 4 lojas e o pessoal não foi para frente. Eu acho que assim, a loja tem que ter a cara do bairro em que ela está situada. Um bairro muito chique, você tem que ter vendedores mais bem apresentados, você tem que ter um ambiente mais bacana, tem que ter talvez manobrista. Um bairro mais popular, você sabe que o mix de produto é diferente, mas isso não quer dizer que a loja tem que ser suja, barulhenta, desorganizada, com péssimo atendimento. Eu acho que cada um tem a sua necessidade e o que se destaca para mim é a cordialidade de quem te atende. Exatamente. Eu acho que é você se sentir único quando atendido, É isso. né? Então, e falta muito isso no nosso mercado. Falta porque você não tem a figura, a nossa compra ela é pontual. Você não tem, por exemplo, não é a padaria que você vai todo dia, o cara te chama pelo nome. Então você não vai todo dia na loja, então também tem essa impessoalidade no atendimento. E conversando com uma rede, né, de lojas, ela me disse, ela colocou um ponto para mim que eu não tinha pensado. Normalmente nós vamos até uma loja de material de construção com uma dor. A gente já vai muito bravo, porque eu acho que durante o dia, vamos dizer, num dia, 24 horas, né, ou a hora útil aberta, né, ela não está, 80% de quem passa ali não está construindo e reformando. Ele não estava planejado passar numa loja de material de construção. Então, quando você entra naquele lugar, é complicado o fato de você ser mal atendido, porque você já está estressado. Não, e aí ele Né? vem Você com está lidando dúvidas, com um né? sonho, você está lidando com a casa da pessoa, independente dela ser dona daquela E casa. aí ele faz uma pergunta, né? É 3/4 ou 5/8? Você já quebrou sua perna. Filho, eu não sei, né? Porque então, assim, você ter uma qualidade de atendimento, a gente sempre viu isso em lojas, né? Loja de consumo, né? Então, de modo geral, isso já veio antes, como a gente falou. O alimentício ele já tem uma tradição X em números, né? O farmacêutico também, os bens de consumo, os nossos consumos também, os shoppings, os grandes.
até no atendimento hoje, né? E eu vou falar sobre loja de roupa. E foi ontem que aconteceu, num domingo, Dia eu dos vou até Pais. Deus dos Pais, e eu falei pro meu marido, eu preciso ir, eu chamo de shoppinho, que é lá perto de onde eu moro. Eu falo, eu preciso dar uma passadinha no shoppinho, porque eu sei que abre domingo. Ele falou, hoje? Eu falei, eu vou dar rapidinho uma passadinha lá. Aí eu entrei numa loja, eu estava precisando comprar um produto Algo X. específico. Eu vi o produto, eu tive que abaixar, as duas vendedoras estavam conversando, e lá elas continuaram conversando, como se eu fosse um ghost que estivesse ali, né? Pequenininha do jeito que eu sou, né? Ninguém me viu Ninguém entrar na notou, ninguém loja. notou. E aí eu peguei, me abaixei, eu comecei a procurar, me revoltei, eu falei, eu não vou ficar aqui, desculpa, eu não vou ficar aqui, né? E não falei nada, simplesmente saí e fui embora. Aí meu marido veio e falou assim, mas você não pode reclamar, onde você está? Você queria qual atendimento? Eu falei, o mínimo, Pois é, cordial, pois é. me falar boa tarde, já seria bastante. O que Gentileza, você... né? Gente, exato. Aí eu entrei numa outra loja. A moça com um sorriso de orelha a orelha, o que eu posso te ajudar? Eu não tinha visto o produto na loja, mas eu estava ali porque era a única loja que teria além daquela. Aí ela falou, o que eu posso te ajudar? A senhora procura algo específico? Eu falei o produto para ela, ela falou, olha, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho essa, e começou, e sorrindo, para que é? E começou a entender a minha necessidade. Eu saí dali reluzindo. Eu pagaria qualquer coisa. Eu não perguntei para ela quanto era o produto. Eu não perguntei. Eu falei, eu vou levar esse. Ela assinou. Sem falar qual era o preço. Tem que falar, cara, preço. Tá vendo que diferença que é essa? Então, assim, é isso que eu falo. O Pois atendimento. é. E Eu, ainda mais no nosso eu mercado. tô reformando o nosso apartamento, né? Tô feliz pra caramba. Tá, deve Olha estar minha bem. cara. É, mas assim, a gente está testando os atendimentos. Eu gosto de fazer isso, eu não me identifico, vou falando, eu não sou do segmento, e gratas surpresas até o momento. Na loja de pisos é um negócio de louco, né? Porque aí o cara é especialista naquilo, então é um banho. Ele levanta, ele pega a pedra, ele mostra a combinação. É um show de atendimento. Mesmo nas grandes lojas, aquele monte de gente, ainda tem muita boa vontade, muita gente no corredor, o senhor precisa de algo. Tem algumas vezes que você tem que ir atrás, mas as pessoas são esclarecidas. Então, até agora, as experiências têm sido muito interessantes. A diferença é a precificação. E isso que chama atenção. Você está na loja, qualquer consumidor pega o celular, Sim. R$ 90 aqui. Aí você vê, não na internet, em lojas físicas também, 60, 50, 40, fala assim, ih, rapaz. Então essa confusão, ela tem que melhorar, porque não é possível. E as empresas sabem como é que está essa... E Né? você acha que a gente conseguiria nivelar o mínimo se a indústria colocasse isso aquilo que você falou, Eu acho, na hora da negociação? eu acho que assim, É uma saída. experiências já foram feitas. Quando você vai para a parte de tênis, é quase um preço único. Praticamente. E quando não é um preço normal, você fica desconfiado. Fala assim, esse cara é picareta. Será que Olha esse lá, 199,99. Um par 200. Aqui 600. Ih, aqui tem... será que é réplica, É. né? Então, Porque a acho que gente sabe que assim, existe no estabelece a mercado. regra, ganhe dinheiro, ensina o pessoal a ganhar dinheiro também. Eu acho que esse é um ponto crucial para que as vendas deem uma nivelada e que você consiga ter um pouco mais de aderência ao seu produto. E você acha que o nosso Matcom para 2026, ele vai para... E vai para o mesmo lugar. A gente, apesar de ser um ano eleitoral e que, teoricamente, você tem uma mão mais aberta para que as obras sejam completadas, essa coisa toda, a gente vê que ao longo da história não muda muita coisa, né? Salvo cidades que dependam diretamente do funcionalismo público.
Mas assim, a boa notícia é que não deveremos ter quedas. Esse ano aqui a gente vai andar com 2, 3% abaixo, né? Deve ter uma retração no PIB da construção civil. Mas, é assim, já previsto, a gente já sabia que ia ser um ano mais complicadinho. Eu lembro que a gente estava no primeiro Excelência Atacadista do ano passado, a gente falava de como a guerra no Oriente Médio poderia influenciar nos números desse ano, como a eleição americana podia influenciar, a gente não imaginava tanto, né? E que a gente sabia que ia ter um ano de altos e baixos, mas no final do ano salvam-se todos. Vai ser mais ou menos assim para 2026. Ainda são sinais preliminares, evidentemente. Agora, os canais que estão vindo surfando na onda, eles vão crescer. E-commerce, atacarejo, pode esperar, isso vai crescer mais que o normal. E uns crescem organicamente, outros vão crescer porque é uma tendência de abertura de lojas mesmo, então vai ter uma maior oferta, mas haverá sim um crescimento para alguns, mas no geral eu acho que vai ser mais do mesmo. Mais do mesmo. Agora sim, antes da gente partir para o ping-pong, que é a nossa segunda parte, eu adoro, a gente falou um pouco, né, do e-commerce, a gente, né, explanou bastante até do e-commerce. A gente explanou a loja física, as necessidades que a gente já fala há anos e ainda continua se falando. Mas eu queria ver se você, sobre o atacarejo, você tem alguma coisa para pontuar? Quer falar um pouquinho? Vamos falar um pouco sobre o atacarejo antes de ir para o ping-pong? Cara, o atacarejo ele é uma sensação, uma percepção do nosso consumidor de que ele vai encontrar preços melhores ali, como acontece no alimentar. Se você pegar de A a Z no alimentar, eu diria que os itens chamativos, os chamarizes, eles têm uma precificação nervosa, né? Então, arroz, o café, o feijão, eles têm lá, ó, R$ 9,99 e de repente tá 15, 16 reais em outros lugares. Porém, num todo vai ser igual. O melhor, pelo preço menor, tem alguma coisa errada. Se eu sou o melhor produto, se eu sou a melhor marca, eu ser o menor preço não faz muito sentido, né? Então, desconfie dessas práticas. Porém, o Maticom está partindo por esse caminho. A Albramax começou aqui em 2018, já é o número 2 no varejo nacional. Mas é atacarejo. Sim, mas ainda a gente não tem a categoria que já há anos está no mercado, nos supermercados, né, na parte alimentar, que é o cash and carry, que é onde jogam os atacarejos. No futuro nós teremos ela bem definida no Brasil. Vai ter o atacado, o atacarejo e o varejo. Mas, pelos próprios os proprietários das redes, né, eles falam, o foco do meu cliente aqui é ficar o menor tempo possível na minha loja. Olha que contraste. O lojista quer que você permaneça o mais tempo possível lá. Especialmente no home center. No atacarejo, não. Ele quer que ele entre, compre e vá embora. Porque é rotatividade e ele ganha no giro. Tanto é que os principais produtos estão nas extremidades. Todos eles. E você acha que não seria porque você tem acesso à informação e aquele consumidor talvez veja que ali não é tão bom quanto ele esperava? Buscando informação ali. Pode ser, Carla, mas assim... Porque você tem que sair rápido dali. O perfil é profissional, então encanador, pedreiro, pintor, que precisa ir para a obra, passa ali, compra e vai embora. É o pragmático, a vir comprar uma lâmpada de, sei lá, X watts, pum, vai lá e compra e acabou. E também, claro, classe C, que é o foco principal, B, C, D, né? Que acha que vai ter alguma vantagem de estar ali. Agora, se fosse ruim, não estariam abrindo tantas frentes ao mesmo tempo, né? Então, são várias lojas, então nós temos já novos entrantes, tanto no Maranhão, em Brasília, isso que eu ia te falar. Cuiabá, se a gente achasse que, a gente visse que isso era uma tendência no Sudeste e em São Paulo, a gente poderia até falar, olha, né, porque a gente tem um PIB maior, né, um número de consumidor é infinitamente maior, então pode ser que isso seja sustentável aqui no Sudeste / São Paulo. Mas a gente tem visto que Cuiabá está abrindo atacarejo. Então, e ele está tirando espaço de alguém. Tá tirando espaço. O mercado que era 100 naquela região,
Ele vai Agora, se continuar há de sem. convir comigo, vamos voltar na loja física. Eu vou numa loja que eu tenho um mix de produto pequeno, que eu não sou bem atendido, contra um atacarejo, que eu tenho um mix gigante Estacionamento, café. e também não sou bem atendido. Não é que não é bem atendido, Pois é. não é, como que eu posso dizer? Não, Eu você não sou, consegue satisfazer a sua necessidade ali. eu não tenho o atendimento E você não na vai ter o excelência 100% que eu talvez quero do mix que dizer. você queira comprar naquele momento. Exatamente. Então, assim, e aí é onde entra, nós já falamos isso em episódios anteriores, a diferenciação por pequeno lojista. Se ele pode ser pequeno, mas ele tem que ter os seus consumidores muito bem resolvidos ali. Não tem uma de entrega amanhã. Ele tem um parceiro atacado que o faça Que esse faça suprimento esse. rápido. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando precisava comprar para uma empresa um determinado um produto de sinalização e era uma coisa urgente. A moça falou assim, vem que eu te entrego em 1 hora. Eu cheguei lá, o motoqueiro vinha de um atacado que ele foi comprar. Claro, eu paguei mais caro naquele momento, mas Ele uma resolve. excelência. Ela resolveu o que eu precisava. Então, se o lojista tiver um parceiro atacadista maravilhoso, uma precificação boa, um atendimento extraordinário e um ambiente minimamente confortável, limpo, Limpo, organizado. exato. Ah, Né? Porque isso é o mínimo, né, de entrega, né, hoje em eu dia, vejo né? tantos exemplos bacanas, não importa se é na periferia, se é no centro de São Paulo, Não. tem coisa boa por aí. Não, e que a gente falou, é solucionar o problema daquele Pois consumidor. é, pois Então, é. você ter, né, parceiros que possa, né, te beneficiar nesse momento, né? Então, nossa, eu não tenho, João, mas você pode vir amanhã, eu tô te Exatamente. entregando. O que não dá é assim, tenho, só um minutinho, te entrego daqui 3 dias e não entrega. Então, fale a Não, verdade. Fale a aí verdade. você falhou com o cliente. Fale a verdade. Aí você já se, como que eu falo, perdeu a credibilidade, Que é o principal. que é o principal, É isso aí. É né? isso aí. Então, mas vamos lá para o ping-pong. Bora. O que te faz dizer essa empresa vai dar certo? Logo de cara, quando vamos falar, Da né, consultoria? da consultoria. Agora, na primeira reunião, você fala, essa empresa vai dar certo. Tem bons exemplos. Alguns clientes atuais, onde você olha na feição do dono, ele faz questão de apresentar a família, ele faz questão de apresentar a fábrica dele, a loja dele, ele mostra os valores, ele te apresenta aos seus colaboradores, olha, o João está vindo aqui para trazer algumas ideias para nós, e ele entende que ele está comprometido com o projeto e não só envolvido e terceiriza isso para os outros. Quando você tem esse tipo de abordagem, já na primeira reunião, ele fala assim, eu estou com essa necessidade, você consegue, João? Aí talvez sim, talvez não, a gente não tem competência para tudo, mas de cara, quando você tem esses valores, fala, pô, aqui vai dar certo. Você olha no olho dele e você fala, pô, esse cara tem valores que estão de encontro aos meus, né? Essa sinergia é muito positiva. É bom, né? É muito positiva. Eu vou te perguntar o que faz com que você já veja de bate-pronto que não vai dar certo. Mas antes eu quero dar um recadinho aqui. Eu tenho certeza que vocês estão adorando, porque eu ficaria aqui horas conversando. Mas pergunte aqui, coloque aqui embaixo o que vocês precisam saber, o que vocês querem saber. O João está aqui, a gente pode repetir esse episódio, vários temas, tem muito assunto para conversar, mas a gente também depende de vocês. Então, pergunte, coloque as suas perguntas aqui, fale com a gente, expresse o que vocês têm, qual é a sua dor aí desse lado, tá bom? A gente está esperando você aqui. Mas vamos lá, voltando. E aí, aquela empresa que você sabe que vai ter problema de estacionar seu carro. É assim, às vezes são 2 ou 3 sócios. 2 querem uma consultoria e o outro não concorda. Geralmente é a parte mais em risco no negócio. Ou o dono contrata já falando assim, não, mas você trata com o meu gerente tudo e é com ele. Só está envolvido, não está comprometido. Ou quando você vê que ali tem atitudes que te confrontam.
Eu não vendo 100% com nota. Eu pago por fora. Sabe, essas práticas que não são boas e que deveriam já estar fora do nosso vocabulário. Felizmente, eu não tenho encontrado isso já há alguns anos. Mostra que a gente está num nível de amadurecimento muito grande, mas lá atrás, lá no início, foi mais complicado. Alguns projetos a gente tinha que declinar porque fala, pô, não vou entrar nessa roubada que de repente eu aqui posso pagar por isso. Mas assim, de imediato, os últimos 3 anos tem sido muito, muito bacana e eu posso falar que não tenho reclamação nesse ponto, não. Que bom. É sinal de uma Evolução, né? padronização, evolução do mercado, né? E um erro comercial que ainda você percebe que é cometido há décadas e ainda continua. Não vou vender na internet, eu não preciso de inteligência artificial, eu tenho meus clientes na cabeça, eu atendo todo mundo igual, minha política eu não preciso mexer, eu sei como funciona. Uhum. São esses, o americano chama de false statement, né? São essas crenças, falsas crenças que você colocou na cabeça que funcionava e ela precisa ser revisitada, né? É o caso daquele que falou do consultor, não precisa de consultor. Tá bom, Bom, quem sabe, tomara que não precise. Algumas empresas já foram as maiores do mundo. A Varig já foi a maior empresa aérea do Brasil. Né? Alguma coisa errou ali, né? Alguma coisa não deu certo. a partir do momento que você se acha o maior e não quer se aprimorar, você está fadado a deixar de ser. Né? Porque eu sempre digo isso no nosso mercado. Verdade. A gente vê muitos exemplos disso acontecendo no nosso mercado. Líderes, players do nosso segmento, eles acabam deixando de ser player, o primeiro, né, o mais lembrado, o mais, né, por exatamente não olhar para dentro da sua empresa, É claro não que se tem. É modernizar. claro que tem outros fatores, tem Tem, não, sucessão, né? Tem crise financeira, a gente sabe de um monte de fatores. Mas o que a gente pode estruturar, o que a gente pode direcionar, está na nossa mão. O que está na nossa mão a gente tem que fazer. Isso aí. Que é se aprender, se modernizar, se atualizar, entender o mercado, entender um novo consumidor, entender um novo varejo e daí afora. Perfeito. E uma boa prática que nunca sai da moda? Gentileza. Sim. Gentileza. Gentileza. E a gentileza que vai da recepção de uma indústria. Eu tenho casos maravilhosos que eram terríveis e depois de experiências que chegaram ao ouvido do dono, mudou-se e assim, o atendimento nota 10, do vendedor, do entregador, do motorista, a cultura da gentileza, do respeito, está fazendo falta na nossa sociedade isso. Como um todo. Principalmente nos grandes centros, a gente está cada vez mais grosso, mais mal educado, com mais pressa. Então, gentileza, respeito e, logicamente, uma atenção ao seu consumidor. Eu acho que isso é uma prática que não perde nunca o seu espaço. E se o Maticom fosse um paciente, qual seria o diagnóstico que você daria? Eu não vou dar um placebo, porque eu não posso enganar, mas tem algumas empresas que precisam de vitamina. Sim. Precisa de uma injeção de vitamina B ali para reagir, porque tá. E eu vou falar que o pequeno varejo precisa vitaminar bem, porque muitas lojas estão deixando de acreditar nelas mesmo, já não tem sucessão, o filho do dono não se interessa ali. E é reticente também com a modernidade. Verdade, verdade. Então, eu escutei isso em um dos episódios. E as indústrias também. Né? Tem indústria que está indo também a trancos e barrancos, precisa ali de uma vitamina, mas de modo geral está tudo certo. Exercício físico e descanso. O e-commerce, na sua visão, a gente falou bastante dele, a gente sabe que é uma necessidade, é uma oportunidade, mas assim, agora falando, ele é uma oportunidade, uma ameaça ou é inevitável? Ele é inevitável. Ele é parte do nosso dia a dia. Não dá para imaginar não se fazer compras pelo e-commerce.
ele vai ser cada vez mais crescente. Os dados da ABC-Com, que é a Associação Brasileira do E-Commerce, ele mostra que são 10% ao ano até 2032. Então é um canal que vai crescer organicamente e por expansão da própria cadeia, né? por aumento do número de lojistas. E aí, quando ele cresce organicamente, e me corrija se eu estiver errado, ele cresce corretamente. Perfeito, perfeito. Né? Ele aumenta a base, Então ele aumenta a base. Confiabilidade. Você vê que os sites estão cada vez mais estruturados, dando mais assistência ao cliente. A devolução é tratada sem muito questionamento. A gente estava falando em um outro episódio também sobre a devolução, Então, que isso era uma prática fora do país e hoje a gente está vendo um pouco aqui. eu fiz uma compra de um material na Dinamarca, eu coleciono selos, então a gente acaba buscando materiais lá fora, e o material chegou úmido para mim, e todo molhado, né? O dinamarquês não quis saber. Falei assim, você quer que eu devolva? Não, joga fora, descarta, tal, estamos demandando um. Ele não questiona, não pediu nem foto, eu podia estar mentindo, mas aquilo para ele é uma coisa que deve ser normal. Então Até por conta, né, Pois é, dessa distância. Da logística, então essa cultura, ela aos poucos ela está vindo para cá. Então a cultura da devolução, da troca já está melhor aqui no Brasil. Eu tive problemas aqui no Brasil, né, de troca, mas resolvido com uma maestria. Então o e-commerce é inevitável e quem não está surfando essa onda ainda, não perca tempo, porque daqui a pouco vai ser mais difícil de entrar. É isso. Perfeito. Agora vamos falar, a gente já falou, mas de novo, agora no ping-pong, atacarejo, tendência, um ponto fora da curva. Não, tendência. Ele acompanha o alimentar e eu acho que ele vai se especializar, né? Eu acho que lá na frente talvez não sejam tão grandes, mas eu vou ter um atacarejo do concreto, atacarejo de tubos de aço, de ferro e aço. Já existem menores, né? Mas é uma tendência que a gente, de repente, comece a fragmentá-los em unidades menores. Mas é uma tendência. Tá. Mas, de novo, ele está pegando esse dinheiro de alguém que deixa de vender. Que tá deixando a desejar. Exatamente, exatamente. Tá, e se a gente tivesse que apostar no canal para 2026? Uau! Porque a gente está falando de curto prazo, né? A gente tá falando de... eu acho que o varejo, ele vai ser mais do mesmo, ele vai continuar ali com a sua... É onde as empresas fazem margem, então o varejo tem que ser uma aposta constante. Eu diria que o atacarejo ele vai chamar mais atenção pelo número de lojas que devem ser abertas no ano que vem. Nos próximos 3 anos tem muita loja sendo aberta por aí. Então, se é um canal que vai crescer além da conta, é o atacarejo e, finalmente, o e-commerce. Esses dois são irreversíveis. Tá. Agora, uma frase que você deixa aqui para fechar no ping-pong, porque aí depois eu vou te pedir para você finalizar. É uma frase que, para aquela pessoa ou para aquele estabelecimento, varejo, indústria, seja lá o que for, que diz para você, ainda é mais do mesmo. Euclides da Cunha uma vez disse, viver é adaptar-se. Nós temos a chance de nos adaptarmos conforme a vida vai passando. Nós somos melhores do que fomos há 10 anos atrás, e há 20, há 30. Nossos filhos serão melhores que nós, e essa é a lei da natureza, né? Então, chegar até agora com inteligência artificial, com todos os recursos que nós temos na mão, na palma da mão literalmente, e falar, eu não sabia, eu não me atentei a isso, não cabe muito. Então, viver é adaptar-se, adapte-se ou morra. Decifra-me ou morrerás, não é o enigma da pirâmide? Exato. Então, adapte-se, caso você não queira fechar as portas, né? Caso você queira continuar on no mercado. Eu acho que essa é uma dica que fica aqui. E que serve para mim também, serve para cada um de nós. Para mim também, para todos nós. A gente tem que melhorar sempre, estudar sempre, como falou o Marcos Pontes, né? Estudar sempre, trabalhar muito e sempre fazer mais que as pessoas acham que você conseguiria, né? Surpreender as pessoas. Sempre entregar mais, é isso né? Aí, é isso aí. E isso aí, agora, você que conhece a revenda, né? E entende, está com a gente há tantos anos, esse é o nosso lema, né? A gente sempre quer entregar mais do que aquela expectativa que a gente vendeu aquele produto, né? Então,
toda vez que a gente acaba um evento, as pessoas falam, Uau. E agora? O que Uau. você vai fazer o ano que vem? Uau. Né? A ideia é essa, né? Sempre superar as expectativas, né? Então eu acho que como um todo, né? Vamos Então, lembrar 2021, quando a gente fez o primeiro pós-pandemia. Pós-pandemia, E um grande debate. E esse Tá último... ali na capa da revista. Verdade. Eu vi ali, eu falei assim, olha só, eu vou mostrar para o João. Mas aí a gente acabou sentando aqui, tem a capa, o grande debate, porque a gente veio da pandemia. E esse? Tanus, com o Gersinho, com Exatamente. o Marco, Chabayan. E esse último evento agora com o Michael Jackson Cover, que foi um negócio extraordinário. Olha como mudou, olha quantos prêmios a gente começou a fazer, que a revista começou a fazer, olha quantos debates, quantas mesas redondas, olha quanta evolução houve, né? O painel das mulheres. Então, isso é uma evolução, isso mostra que a revista Revenda está cada dia mais atualizada. É o entendimento de mercado, é conhecer o teu consumidor, é entender a necessidade. Então, assim, a gente deixou de ser exclusivamente uma mídia impressa com alguns prêmios ao longo do ano para uma empresa que entrega 360 graus, né? Então foi entendendo o mercado que a gente quis, que a gente está levando isso. E Top of Mind do ano que vem já tem um tema que vai surpreender todo mundo. Sensacional. Nasceu a semana passada, eu falei, não acredito, porque né, a gente vai buscar, a gente quer conhecimento, a gente quer exatamente fazer isso. E trazer esse tipo de conteúdo. Eu estava falando em um outro podcast que é exatamente esse tipo de conteúdo que a gente quer levar. Conteúdo que seja aplicável nos negócios e não mais do mesmo. Que bom estar Obrigado, aqui, João. Obrigado, muito obrigado sempre. É difícil eu não ser tendenciosa na parte emocional contigo, porque assim, eu sou sua fã e assim, o mercado é seu fã. Muito obrigada, viu? Obrigado. Pela tua presença, abraço a pelo todos. seu tempo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau para vocês.